Então, voltando aqui, a leitura aqui da contracapa e do prefácio do livro. A sexta edição, ele... A sexta edição, ele não tem outro livro paralelo a esse com essa capacidade provida a cada linha de código, a cada linha de código que nós adquirimos na leitura desse livro, que ele é bastante importante, traz um bastante conteúdo sobre software, bastante conteúdo sobre software, especificamente sobre sistema operacional, sobre um software básico no computador. E por causa disso, nós não podemos durante um tempo discutir legalmente sobre esse livro nas turmas de sistemas operacionais da faculdade. Isso, muitas das discussões sobre o conteúdo desse livro eram feitos em encontros à noite numa sala de aula vazia para discutir esse livro, porque ele não podia ser visto com ele na mão. Então, por muito tempo na minha vida, eu fui um membro ativo no underground. Isso aqui é um comentário aqui de Peter B. Hentges, que falando aqui que ele na contracapa do livro, ele e outras pessoas estudavam esse livro escondido, chegava lá de noite, de madrugada, lá na sala de aula da faculdade. E ficava estudando escondido, porque não podia aparecer com esse livro na sala de aula, senão podia acontecer alguma coisa. A sexta edição do kernel do Unix é muito bem estruturada, programado, é um programa conciso, e até esse dia não encontramos outro programa que demonstre a capacidade de engenharia colocado nele. Esse comentário aqui foi escrito há quase 40 anos atrás. Se foi entre 20 e 40 anos atrás. Então, o kernel Linux ele ainda não estava na forma como está hoje. Esse livro ele foi relançado em 96, e ele foi proibido pelos 20 anos anteriores a 96. Então, o Linux ainda estava em 96, o Linux ainda estava praticamente começando, começou em 1991, então ainda não estava no nível que está hoje. Então, esse elogio sobre a capacidade de engenharia do Unix ele foi dito nesse contexto. O insight e a elegância exposto aqui torna acessível pela simplicidade junto com compromisso. Não é somente um código ineficiente sendo otimizado. É um código de qualidade, com uma grande qualidade de engenharia. E parte desse livro ajuda a reconhecer isso com as explicações, do autor do livro sobre como funciona o código-fonte do Unix. O código-fonte do Unix versão 6, o que ele trata no livro é focado principalmente no código-fonte do kernel, que é editado, comentado e explicado pelo Lions, e é separado por funcionalidade para a pessoa conseguir entender. Até bastante interessante para quem quer criar um sistema operacional, para quem quer entender como o sistema operacional funciona, ou até como os primeiros passos para quem quer ser desenvolvedor do kernel do Linux. Porque o kernel Linux, a versão atual, ele é bastante complexo de se entender logo de cara. E esse Unix, como é um sistema de vários anos antes, as coisas eram mais simples, o código é mais simples de se entender do que o kernel Linux atual. Então, e também essas ótimas explicações do autor também ajudam bastante. Então é bom, quem quer ser desenvolvedor do kernel do Linux, ler esse livro. Inclusive, uma coisa bem interessante do código-fonte do Unix, tem uma parte do código-fonte que os autores
deixar um comentário escrito lá: Nós não esperamos que você entenda essa parte do código. Nós não esperamos que você entenda essa parte do código. Para você entender a complexidade de um sistema operacional como o Unix. E até em um livro de explicação do kernel do Linux tem uma parte que um autor, é um autor de livro de explicação do kernel, ele deixa um comentário lá dizendo que ele não entendeu essa parte do código. Alguma coisa assim, que o autor não entendeu, que o leitor não vai conseguir entender, ou que aquela parte ele não consegue explicar. Para você entender o nível de complexidade que é o código de um sistema operacional. Então, é bem difícil, é bem difícil. E até a proibição desse livro, na época, eu imagino que tenha sido uma das coisas que motivaram o Andrew Tannenbaum a escrever o livro dele de sistemas operacionais e criar um sistema operacional, o Minix, no caso, e colocar o código-fonte do Minix impresso. É um outro livro, inclusive, é um outro livro bastante interessante para você estudar sistemas operacionais, que é o livro que o Andrew Tannenbaum escreveu quando o código-fonte do Unix foi tirado de circulação. Foi proibido, inclusive acarretando a proibição desse livro, que é o assunto aqui, o tópico aqui desse vídeo. Mas o Andrew Tannenbaum, como forma de resolver esse problema, ele escreveu um livro e criou um sistema operacional, o Minix, uma versão simplificada do Unix, e colocou o código-fonte dele comentado e explicado no livro dele, Sistemas Operacionais Modernos, do Andrew Tannenbaum. E, como eu te falei, isso é bastante importante para entender a história do Linux. Que se você vê na linha do tempo da história, tem o código-fonte do Unix sendo proibido, o livro do Lyons com a explicação do código-fonte do Unix tirado de circulação, depois tem o Andrew Tannenbaum escrevendo um livro criando o sistema operacional Minix, como forma de poder ter uma explicação mais a fundo nas aulas de sistemas operacionais, coisa que não era mais possível pela proibição da circulação do código do Unix, e não existia outro código que pudesse ser usado, então ele criou o Minix. E paralelamente a isso, o Richard Stallman criando a Free Software Foundation e o projeto GNU para poder ter um sistema operacional livre de código aberto. E aí, mais tarde, em 1991, a criação do kernel Linux pelo Linus Torvalds e disponibilidade de forma open source, com milhões de colaboradores ao redor do mundo, até chegar no que nós estamos aqui agora. Então é bastante interessante esse livro e também o livro do Andrew Tannenbaum, e até o próprio livro do Linus Torvalds, que ele conta a história do Linux, mas sem comentar código. E aquele livro que eu mostrei aqui, o Open Sources, Voices from the Open Source Resolution. Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no canal, dá o like, compartilha o vídeo e muito obrigado por assistirem esse vídeo aqui.